Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos começando mais um programa Despertar da Consciência, aqui nos estúdios da Astral TV, na Avenida Paulista, aqui perto da Estação Consolação do metrô. Nosso programa todas as quintas-feiras, das 16 às 17 horas, programa ao vivo. Semana passada, nosso amigo Samuel, que está aqui, fizemos um programa sobre xamanismo. O título foi Na Luz dos Xamãs, que é o título do livro que fizemos juntos. E aí, como não deu para falar tudo, falei, Samuel, quebra o galho, vem de novo. Ele está aqui, já vai dar um oi para vocês. E a gente vai continuar a temática do xamanismo, dentro assim de um contexto espiritual também, para trazer essa informação em aberto para vocês. Hoje, temos visitas aqui no estúdio, temos a Lohana e temos a Luísa, que é médica, que está de férias aqui, são do Rio de Janeiro, estão aqui visitando, e também está minha amiga Bianca, que me deu carona, mora aqui em São Paulo também, minha amiga. Samuel, vamos lá para ver se dá tempo da gente falar mais hoje, tudo bom? Tudo bem, sempre é uma honra estar aqui. Recebi mais esse convite, voltar, eu desmarquei tudo para estar aqui com a gente, no Despertar da Consciência. Opa! Pessoal, a gente vai começar. Semana passada, o Samuel citou alguns pesquisadores pioneiros na área xamânica e citou alguns livros de referência. E ele hoje trouxe esses livros. Então vamos começar falando um pouquinho dos livros, depois a tua saída do corpo com o xamã. Maravilha. Então vamos começar pelos clássicos aí que você... Isso, olha. Tá? Ele vai indicar para vocês e aí depois vocês procuram aí no estante virtual, qualquer lugar que tenha esses livros. A Luísa encontrou na Amazon com um preço caríssimo, porque esse livro está esgotado, ela acabou de pesquisar. Mas se você procurar na estante virtual, você vai encontrar mais acessível, que é Xamanismo, Origens e Mistério. Lembra que na semana passada eu falei sobre uma pesquisadora polonesa, a Maria Antonieta Czaplicka, que é o nome dela, olha como é que se escreve, C-Z-A-P-L-I-C-K-A, bem difícil de falar, mas é Czaplicka, que é a polonesa. Editora é Taihu. Editora Taihu, você vai encontrar isso na estante virtual, com um preço bastante acessível. E aqui é um extrato da pesquisa dela, de 1912, que foi publicado em 1919. O único trecho que foi publicado em português está aqui nesse livro. Tem a edição completa que você encontra só em inglês. E o livro é um achado porque ela é a primeira pesquisadora mulher que se dedica a fundo a estudar a cultura siberiana, fazer um mapeamento das etnias, daqueles povos que existiam ali naquela época, os rituais. Ela, inclusive, escreveu um diário de cada dia que ela passou ali, e foi um período muito difícil, porque assim que ela chegou na Sibéria, iniciou a Segunda Guerra Mundial, alguns pesquisadores voltaram e ela permaneceu lá, então é realmente uma mulher guerreira para publicar essas conexões. Ela foi a pioneira, né? Eu sei que todo mundo, a maioria, conhece mais o trabalho do Mircea Eliade, que é um grande pesquisador, eu vou citar, vou trazer aqui o livro dele também, mas vale a pena buscar esse trabalho dela, porque você vai ver uma pessoa que foi em loco, foi lá na Sibéria, estudando junto a essas etnias, passando por cerimônias com essas pessoas, com esses seres humanos que tinham essas sensibilidades. Bem interessante. Xamanismo, Origens e Mistérios. 20 anos depois começou a ser escrito, e aí, na década de 50 que foi publicado, 1952. E esse autor aí é o que se tornaria a principal referência internacional, né? A referência internacional, quando se fala de xamanismo, é Mircea Eliade, porque ele é um grande pesquisador, ele estava na academia, ele sempre escreve livros assim, quer ver? Esse aqui está com 600 páginas, quase 600 páginas. Sempre livros acadêmicos muito profundos, dedicados, porque ele dedica vários anos. Não, por exemplo, ele ficou, só para escrever esse livro, ele dedicou 18 anos. Então, 18 anos para escrever o livro. Eu falo, mas ele não foi louco. Mas ele foi buscar todas as referências. Ele, inclusive, cita quem? A Maria Antonieta Czaplicka. Ele cita a Maria Antonieta Czaplicka. E é esse autor aqui que eu comentei na semana passada, que é o primeiro a fazer a associação na palavra Samana, do túmulo siberiano, o Shramana e Samana. Então, Shramana do sânscrito e Samana do Pali. Né? Então, editora Martins Fontes. Então esse aí é mais fácil de achar. É mais fácil. Ficou esgotado durante anos. Eu tinha emprestado o meu, depois me deram de presente, porque estavam aqueles valores também. 500, 700 reais. Agora eu não sei como é que está. Depois você pesquisa aí para ver como é que está, mas agora me parece que a Martins Fontes publicou novamente o livro dele. Ele tem outros livros, o Michel. Eu tenho outros dele, mas esse aí eu não tenho, não. É fantástico. Ele tem o de yoga, né? Os de yoga que eu gosto muito. E conexão espiritual, é alguma coisa assim. O subtítulo, que é também Tarugão, que ele
que ele Legal. lançou. E esse aqui é bom a gente falar que foi relançado, Sim. mostra a edição anterior e a nova. Esse aqui é o clássico do neo-xamanismo. Vimos que citei semana passada um contexto histórico. Década de 60, ele vem aqui nas florestas amazônicas, é o Michael Harney. Michael Harney vem para a floresta amazônica, tem aqui conexões, experiências com chipibos, aí tem conexões com as plantas enteógenas, tem também conexões com os vários rituais iniciáticos. E aí depois que ele volta, porque nessa época também estava Carlos Castaneda em voga. Carlos Castaneda também tinha com o peiote e ele com as plantas medicinais aqui na América do Sul. Ele volta, acadêmico também, volta para os Estados Unidos, e aí quando ele volta para os Estados Unidos, publica a sua tese acadêmica e resolve se desligar necessariamente desses contextos e conteúdos de enteógenos, de plantas que possam gerar algum tipo de expansão consciencial, e ele passa a se dedicar ao estudo do tambor. E aí ele vai estudar o tambor para criar e para gerar os estados diferenciados de consciência. Ô Samuel, você mostra a nova edição, aí eu quero que você fale logo depois dessa história do tambor, tá bom? E aí agora a editora, esse aqui, publicado pela a editora Pensamento, na década de 80, teve a revisão técnica da Carminha Levi, porque a Carminha Levi é a pioneira aqui no Brasil de neo-xamanismo. Ela, em 1980, vai para Islândia, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, para estudar com quem? Com o Michael Harney. Vai estudar com o Michael Harney, aí ela traz o livro para ser publicado aqui em português na década de 80, com a revisão técnica dela. E funda a primeira escola de neo-xamanismo no Brasil, que é a Pagéia. Quando tinha aquele programa do Caspareto, Terceira Visão, todos os programas de rádio, quem participava para falar de xamanismo era Carminha Levi. Era a Carminha Levi que fazia. Aí essa edição esgotou e a editora Gaia relançou. Isso, aí a editora Goya, né? A editora Goya relançou o livro O Caminho do Xamã, e agora quem está escrevendo a apresentação é o Léo Artesi. O Léo Artesi que está fazendo o prefácio desse livro, e a apresentação é do Wagner Frota, o xará do Wagner Frota. Eles é que estão fazendo a apresentação do Caminho Xamânico, que esse livro foi o que mais inspirou as pessoas a buscar um caminho xamânico no Brasil, um caminho mais aberto, universalista, e sem necessariamente contato com o enteógeno. Por que ele está citando o Wagner Frota e também o Léo Artesi e a Carminha Levi? Porque essas são as pessoas, por exemplo, que fizeram o prefácio do meu livro Práticas Xamânicas, foi a Carminha Levi. O pós-fácio foi o Léo Artesi. E do nosso livro, do Wagner, quem fez o prefácio foi o Léo Artesi, e a apresentação foi o do Wagner Frota, que fez a apresentação. Então, são pessoas que já estão há muitos anos também no caminho, nessa histórica aqui do Brasil. E essa aqui é a edição, ficou capa dura. Eu tenho uma antiga, eu vou arranjar. Agora, excelente. Conta pra gente, pegando carona aí no Michael Harney, que primeiro pesquisou enteógenos, né, efeitos de determinadas plantas nos estados alterados, como você tem a ayahuasca, que é mais famosa, mas tem outros tipos de chás de ervas, né? E ele começou por aí, depois ele foi para a área xamânica para pesquisar estados alterados com sons de tambores. Sim. Então, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, já como um tema, depois a gente vai contar aquela saída do corpo, porque eu acho que essa parte dos tambores, ela não é muito comentada, não se tem muito conhecimento sobre isso. Como você é expert, viveu isso lá nos Estados Unidos, conta um pouquinho desse entorno. O som do tambor causa estados alterados. Afeta os chakras, por exemplo, as energias da pessoa. Como é que são essas iniciações com as ondas sonoras do tambor? Então, na década de 80, ele começa a fazer essas pesquisas, ele está na academia, mas ele funda em seguida uma escola neo-xamânica, a Escola do Caminho do Coração. Ele está nos Estados Unidos. Ele desencarnou agora faz 4 anos, ele desencarnou, o Michael Harney. E a escola que fica lá, na Califórnia, ele normalmente leva aula lá em Salem, e depois ele fundou a sua própria escola na década de 80. Isso ele foi um grande marco de propagar muitos conhecimentos, seja orientais, seja dos povos originários. Aí o que ele faz? Qual é o estudo que ele tem? Ele tinha passado por muitas experiências aqui na floresta amazônica com enteógenos, com ayahuasca, entre outras plantas medicinais expansoras de consciência. E também teve lá com cogumelos e outras conexões. E aí ele viu que os mesmos efeitos nele que ele tinha no meio da floresta, com o chá ou com enteógenos naquelas iniciações dele, ele também teve com os tambores, aqueles tambores dos índios, dos povos originários, né, dos povos originários ali da América do Norte. E ao som do tambor, ele falou, nossa, eu estou tendo as mesmas visões, eu estou tendo as mesmas experiências. Aqueles seres espirituais que ele via, por exemplo, aqui, que está na capa anterior, eram seres espirituais que ele via naquela experiência com enteógenos.
E ele passou a ver os mesmos seres espirituais que ele via com as plantas enteógenas ao som do tambor. Porque depois apareceram muitas pesquisas correlacionadas e comprovando isso. A batida do tambor, o toque do tambor de 150 a 200 batidas por minuto, cria um estado diferenciado de consciência, as ondas cerebrais vai para o estado de alfa. Aí você que está essa aula fantástica das ondas cerebrais vai para o estado alfa. Então entra num estado mais diferenciado de consciência e ele começa a ter essas percepções. E aí ele começa a fazer pesquisas e mais pesquisas em cima disso. Aí juntou um monte de pessoas para participar da pesquisa e que se tornaram depois, posteriormente, alunos dele para ver os efeitos do tambor. E aí, com o tambor, tocando o tambor, ao toque do tambor, eles entravam em estados diferenciados de consciência através das jornadas xamânicas. Alguns tinham experiências fora do corpo, inspirado pela O pessoal ficava como? Ficava sentado ou deitado? Deitado, e aí os tambores em volta e havia uma imersão nesse som. Eu ia te perguntar isso, se alguém tinha narrado saídas do corpo. Vários deles vão narrar essas saídas do corpo. E era ele que tocava, era um tambor só. Era um tambor só? Um tambor só que ele tocava, não eram vários, um só. O Papo Mozart que tocava. Ele tocava aquele tambor do Pueblo, que era mais grave, parece aquele mil de pau-al. Ele tocava aquele tambor, aí todo mundo ficava deitado, e aí relatava o quê? Experiências fora do corpo. Tinha pessoas que não relatavam que saía fora do corpo, mas tinha percepções. Clarividência. Viajora, porque ele entendia, que ele conectava com esses aspectos de clarividência viajora e fazia essas conexões também. Outros ficaram especialistas em entrar no campo espiritual, no universo espiritual da pessoa, né? Que é esse ovo luminoso para aura. Culturas no campo áurico, e começou a fazer as leituras ao som do tambor. E aí o que fazia? Ela saía fora do corpo e ia até esse universo consciencial daquela pessoa. Uma das alunas do Michael Hart ficou especialista e conhecida internacionalmente, que é a Sandra Igman, porque aí ela vai trazer o que ela aprendeu com o Michael Hart, que são os resgates de alma. E é uma prática ancestral milenar, que é essa saída de contato, não para o plano espiritual, mas para o plano consciencial da pessoa. Da pessoa, o registro dela. Os registros acásticos da pessoa, vamos chamar isso, porque o pessoal fica falando de registro acástico só no universo, mas cada aura da gente tem um registro inteiro. Conectado. E essa também é a diferença, né? Porque tem os resgates no umbral e tem os resgates de alma no caminho xamânico. Os resgates do umbral, você está indo em várias dimensões do plano consciencial do campo áurico do planeta. Isso. Enquanto que o resgate de alma, você está indo no universo, dizer, você está entrando no porão consciencial da própria pessoa para resgatar uma subpersonalidade que está travada ali. Um aspecto que precisa eclodir ou que está escondido, que precisa vir à tona para a consciência, para despertar uma força curativa, que inclusive para Oscar Samuel, você falou aí, qual que é o ritmo de quantidade de batidas por minuto? 150 a 200 batidas por minuto. E quer dizer, se for mais lento, não causa esse efeito. Por exemplo, se for 50 batidas por minuto... Cria outros efeitos conectivos. Por exemplo, você pode bater mais lento o toque do coração. Aí você vai ter mais uma conexão muito mais ligada com a memória fisiológica. Tá, entendi. Entendi. Tu não chega aos 150 batidas por minuto e nem a 200. Mas aí você entra num aspecto mais de memória celular. O nosso corpo tem um registro desse período de 9 meses que ficou no útero da mãe. Aí você entra nesse aspecto com esse toque. Esse foi o que a maioria das pesquisas registrou, de 150 a 200, que aí sim afeta, é mais profundo, afeta essa descida. E quanto tempo o pessoal ficava deitado ali e ele tocando tambor? Cada vez mais eles faziam testes para menos tempo entrar em estado diferenciado de consciência. Tá, mas então, se levava horas, levava meia hora, como é que era? No mínimo era 20 minutos. 20 minutos, 20 minutos. Porque o cara que está batendo também não aguenta. O cara vai chegar uma hora, vai ficar com cãibra no braço. Você sabe que eu só faço parte da dança da luz, eu faço parte das cerimônias. A gente fica a noite inteira. Tem uma dança chamada Long Dance, e você fica desde o pôr do sol até o nascer do sol tocando tambor. E como é que aguenta, cara? Então, é isso que eu ia falar para você. E aí eu vou deitar, a gente vai descansar e dormir. O braço fica aqui, cara. Fica vibrando. Fica vibrando. E dor, sente dor. Nossa, é desafiante para quem está dançando. Mas quem está tocando tambor igual estava tocando, já dancei e toquei tambor. O braço fica dolorido. E para dormir ele fica ainda assim, ó. Leva um tempo para ele acalmar e parar de tocar o tambor. Samuel, assim, eu me lembrei aqui, até por correlação, a Umbanda, ela é uma mescla da tradição afro-indígena e branca. Então ela tem um pedacinho xamânico dentro ali dos seus componentes. Fiquei imaginando o Ogã de Umbanda tocando lá os atabaques, se também isto não causa um efeito nos médiuns para entrar em estados alterados. Tem duas coisas ali. Primeiro que eles batem 170 batidas por minuto, ou seja, está nessa faixa de 150 a 200. Então o ritmo do tambor já está entrando, está fazendo a pessoa entrar num estado diferenciado de consciência. O outro ponto também, que auxilia ainda mais essa entrada no estado diferenciado de consciência,
É o giro. E quanto mais ele gira, mais ele vai soltando o campo áurico, o Sim, campo sim, energético. sim. E esse é um dos motivos porque as crianças adoram ficar girando, elas Sim, ficam sim, girando, pra girando. entrar em pra contato com o invisível. contato com o invisível, falar com os amigos imaginários, dar um barato, de, tô vendo estrela, tô vendo... porque entra no estado diferenciado de consciência, por meio do giro, que é agir necessariamente, e o toque do tambor, que ainda ajuda essas ondas cerebrais a Legal. agacharem, entrar em contato com outras conexões. Pessoal, vocês estão vendo como é legal a gente ter alguém que conhece bem o tema para clarear. Essa parte dos tambores, ela não é muito falada, a não ser nos meios xamânicos, né? E dentro das tradições indígenas foram desenvolvidas várias ferramentas que levam a estados alterados, desde enteógenos, desde cogumelos, tambor, utilização de cactos, cantos nativos. É uma série, rapé, é uma série de ferramentas. O problema todo é que às vezes alguém pega uma dessas coisas e radicaliza achando que o universo inteiro tem que trabalhar só daquele jeito. Tem que manter a mente aberta. De repente, o caminho que você encontrou dentro daquela área é legal para você. O outro pode ter encontrado outro caminho diferente, chega no mesmo ponto que você. Então é legal perceber que cada pessoa tem um jeito, um temperamento, uma maneira de se ligar às atmosferas espirituais. Não pode ser igual, porque o ser humano ele tem características diferentes. Então é legal não radicalizar, não achar que só um método vai funcionar para todo mundo. E por isso que eu pedi o Samuel para falar mais do tambor, porque não é muito conhecido fora dos meios xamânicos e isso permite ele falar desses estados alterados, as saídas do corpo e outros temas. Sim. Samuel, antes de entrar ainda nessa questão dos dados em si, tem registros de tambores na humanidade para entrar em estado diferenciado de consciência de mais de 6.000 anos antes de Cristo. Só não tem mais por quê? Porque eles deterioravam, porque era madeira, mas tem os registros de outros tambores de cerâmica, que se manteram até os dias de hoje. Mas na história, nas pinturas rupestres, vão ser encontradas de até 12 a 13 mil anos atrás, com essas conexões. Imagina, Samuel, um povo antigo se protegendo assim de um clima frio, por exemplo, dentro de uma caverna, e os tambores tocando dentro da caverna com aquela acústica reverberando, o efeito que causava, né? Fantástico, isso que você citou é fato. Né? Eu tenho uma caverna na França onde eram pintadas, desenhadas os seres espirituais que eles viam nas jornadas. E eles tocavam os tambores lá, e também tem, só que eles tocavam pedras. Tinha algumas pedras que faziam sons parecidos com o de tambores. Eu sei que no planeta ainda existem essas pedras de conexões assim, eles já tinham esses registros. E aí toda a pintura rupestre em uma dessas cavernas lá na França, essa daí eu não conheci. Eu já conheci várias cavernas com pinturas rupestres. Essa ainda não, vou juntar um dinheirinho para ir para a França para conhecer. E nessa você vê seres de outros lugares do planeta, e seres de outros lugares do universo, que se conectam com essas perspectivas ao som do tambor, onde eles chamavam que eram os ancestrais. E eles falavam que, nesse sentido de conexão, de que eles eram o povo das estrelas, de conexões com... Quer ver, aqui no Brasil tem essas histórias, né? A história do primeiro Kayapó. A história do primeiro Kayapó é exatamente essa. Eles estavam vivendo em um mundo, numa conexão de um céu, e lá, de repente, eles avistaram um tatu, o tatu canastra, que é aquele que foi a origem, o símbolo da Copa aqui no Brasil, né? Foi em 2014. 2014, que é o fuleco, aquele que, na verdade, não vendeu nada, foi fracasso. Aquele é o tatu canastra. E ele, então, nessa mitologia dos Kayapós, ele cava um buraco no chão. Aí, quando ele cava um buraco no chão, ele fica mágico. Ao cavar um buraco no chão, o caçador que estava atrás dele fala, nossa, esse tatu é mágico. E ele vai à vista lá embaixo, e quando ele avista lá embaixo, ele vê um outro mundo. E nesse outro mundo, ele amarra o cipó e desce e vai conhecer outro mundo. E nesse outro mundo tem rio, tem o sol, tem as estrelas, tem a fauna, todas as plantas, tudo isso. E ele fica encantado com aquilo, maravilhado com aquele ambiente novo. Era um novo mundo que ele tinha conhecido. E ele vai, fica durante o dia, ele estava prestes para subir, aí vem uma outra bola lá no céu. Agora é uma bola prateada. Antes era bola de fogo, agora é uma bola prateada no céu. Ele vê, fica encantado com os sons, com as estrelas, com tudo que existia ali. E aí ele volta na manhã seguinte, sobe pelo cipó e conta para todo mundo. Gente, eu fui nesse outro mundo, que contou toda a história, que era um tatu mágico que entrou num outro universo, num outro mundo. Vamos descer. Um falava vamos, outro falava não. Aquela reunião assim desistiu. E de repente, não, a maioria decidiu que ia. Aí desceu crianças, jovens, um monte de pessoas desceram para conhecer esse novo mundo. Desce, aí de repente desceu um monte de gente, um velho rabugento lá pegou uma faca,
Cortou a ligação. Cortou o cipó. A turma lá falou, eu não vou falar aqui porque falo na Zona Leste de São Paulo, mas vou dizer, falou, com o cipó cortado. E aí acaba a história assim, e conta essa história ao redor da fogueira, né? De como é que eles chegaram nesse novo mundo. E aí as crianças estão aqui e falam assim, tá vendo aquele brilho que está lá no céu? É a noite, né? É as estrelas. Aquelas são as fogueiras dos nossos parentes que ficaram do outro lado. Que legal. Aí as crianças vão e aprendem que eles não são, os caiapós aprendem que eles não são desse mundo, que eles vieram de um outro mundo. Isso. E aí o que o contador de história ainda faz? Faz eles olharem nos olhos dos outros, uns dos outros. E eles vão ver o que tem um brilho. Está vendo esse brilho que está no olho dessa outra pessoa? É o sinal de que ele não é daqui, é dessa estrela. E aí quando desencarna, né, quando morre, para esse povo, é enterrado na terra, devolver o corpo e o brilho volta para as estrelas. Né? E lá nos Estados Unidos são os Hopis que têm uma tradição semelhante, né? E o deles vai para o fundo da terra e depois vão nascer por 4 mundos para chegar nesse 5º mundo que é o nosso. Deixa eu só comentar uma associação que eu faço já há muitas décadas com esse mito. Nós também passamos 9 meses pelo lugar mais seguro do universo, que é o útero da nossa mãe. A gente não precisa se preocupar com quanto para pagar, se vai pegar trânsito, se o mundo está em guerra, o que um governante ou outro vai fazer, qual é a política. Da onde a gente vai se preocupar? Porque é seguro, tem uma banca, eles estão bancando alimento, a gente está de boa, assim, curtindo, assim. Depois de 9 meses, aí vem uma luz no fim do túnel, aí chega e passa por aquele buraco, e aí vai, se é de 94 para trás, uma palmada no traseiro, na bunda da criança, e aí vem aqueles, chora, né, essas conexões, e aí o que acontece? Vem um velho rabugento e corta, que é o bateiro, né? Corta o cordão umbilical, e o mesmo encantamento que aquele primeiro ser, Kayapov, teve nesse novo mundo, tem as crianças ao ver o novo mundo, né? Curiosidade, quer descobrir, quer reconhecer, e quer saber de onde veio, para onde é que vai, como é que vai se conectar aqui no mundo. E também tem a ver com o cordão de prata, para a associação com... A analogia é muito boa. A projeção que legal. astral, né? Bem legal. Ô Samuel, pegando ainda carona no lance do tambor, só para pegar coisas correlacionadas, explica para a gente o som do chocalho, né, dentro do contexto xamânico, que é de limpeza, quebrar vibrações pesadas. Você falou do tambor, expande agora para a parte dos chocalhos. Nós temos aqui na América do Sul, boa parte, tem tambores também na América do Sul, principalmente na parte do Nordeste, um pouco também da floresta amazônica, mas 80% das etnias aqui da América do Sul, naturalmente aqui, do lado de cá, do lado de lá também dos Andes, mas a maioria, 80%, utiliza-se da maracá, do baracá, que é em Tupi-Guarani. Por quê? Porque ela desperta a energia para acordar a energia da pessoa. Então, depende do toque. O toque tem toque que é para circular energia, tem toque que é para blindagem, tem toque para descarrego. Quer dizer, para a gente que é leigo de fora, não percebe que cada toque tem uma modulação, cada toque tem um nível, né? Tem uma conexão. Primeiro que ele nasce da conexão com as serpentes. Aí você vê que tem a conexão até com a Kundalini lá. Então, por isso que eu ouvi falar que o som do chocalho evocava a força da terra. Telúrica. A força telúrica, que normalmente estão descalços, e é o som do chocalho para ativar. O tambor faz você entrar no estado diferenciado de consciência. E a maracá faz você ativar as suas forças. Aí vamos fazer um paralelo. Vamos imaginar que tem um encosto. Não esses encostos que você achou. Que aqui tem 3 encostos aqui, 2 do Rio e de São Paulo. E vibra numa frequência alta. São as meninas que estão aqui. Mas os encostos, em termos de vibrações de energia, vibram numa frequência assim. Vamos imaginar que a frequência é muito lenta, devagar, e só quem pega encosto é quem está numa vibração baixa. Enquanto que quem está numa frequência alta, a ativação é rápida, 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 rápida. Os encostos normalmente não conseguem ficar. Por isso que eu utilizo a maracá para isso. Porque a maracá e o seu som fazem com que ative a energia, fica ativo. É automático. Qualquer pessoa que está com um maracá numa sala e fica no toque vai ficar, uau, tem gente que nem aguenta. Nossa, parece que está tocando a minha campo áureo. Tem gente que é sensível e não aguenta porque mexe com esse campo áureo. O primeiro instrumento que um bebê ganhava antes do celular, porque agora mudou, né? Era o quê? Tinha um chocalhinho. Era o chocalhinho, que era para ativar essa energia de vitalidade, de força, de presença, para entrar numa vibração mais elevada, porque quanto mais o som mais rápido, vibrando mais rápido, mais ativo.
E aí tem uma prática, né, que é o escudo do guerreiro, que é para ativação desses processos energéticos, que se utiliza inclusive a maracá. Então tem o toque do trovão, tem o toque do escudo do guerreiro, tem o toque para as limpezas energéticas, tem o toque de batismo, tem o toque do toré, que é o toque das anças, que é ritmado. Esse toque do toré é o que mais se assemelha com a vibração do tambor, porque toca no mesmo ritmo. Se colocar o toque do toré do Nordeste do Brasil com o toque do tambor, você vai ver que são sincrônicos e cria estado diferenciado. Samuel, e quem conhece essas modulações são os xamãs, não o grupo indígena inteiro, não, né? Mas os iniciados, ou isso é o conhecimento geral? Não, isso é que tem os mestres de canto, eles conhecem, e os xamãs curadores. Tá. São duas, vamos dizer, linhas de conhecimento que mais são, assim, expert em trabalhar com a energia da maracá, do baracá em si, né? Em maracá tem uma coisa bem interessante. Mbé, no Tupi-Guarani, é o som do silêncio. É o Como é que é a pronúncia? Mbé. Mbé. Mbé é a letra M e o B, Mbé, que é de Maracanã, o original, né? E Aracá é o som. Então, o Aracá é o som do chucara, aquele tchá, 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 tchá. E esse Mbé é a reverberação. É esse som do silêncio na perspectiva... Entre as batidas. É a repercussão das batidas da maracá. Então, está falando que você vai atingir desde o físico até a vibração mais sutil e mais espiritual. Tá em baracá. Legal. Samuel, você relançou o livro Práticas Bioxamânicas, o Despertar Interior com a Sabedoria Ancestral. Editora Alfabeto, né? Que a gente está trabalhando juntos com ela. E essa edição acabou de sair. Qualquer livraria grande tem, ou no site da Editora Alfabeto, viu? Tem práticas aqui que você descreveu para o pessoal fazer. Nesse livro aqui, Práticas Bioxamânicas, você tem aqui 36 semanas de práticas organizadas. Então, tem muitas práticas que podem ser feitas e outra, não no sentido do contexto dos povos originários. Eu tive contexto com os povos originários, eu viajei em vários países para entrar em contato com muitos medicinas, inclusive, mas aqui no livro era uma pegada neo-xamânica. Então, na selva de pedra, a pessoa consegue fazer as práticas, né? É semelhante às práticas ensinadas pelo Wagner, que vocês conhecem. Em qualquer lugar que você estiver, você pode entrar em contato com essas energias, e muito inspiradas. Né? Um livro muito legal, simples de ler. Pensa num livro simples. Esse está aqui para estar conversando com o autor. Tem algumas alunas que participaram do livro também, escrevendo textos e relatos de conexão que foi os efeitos para ela. Pode encontrar na Editora Alfabeto, pode encontrar lá na Sandra em Portugal, pode encontrar lá com a Sandra no Japão. Ah, não, na Sandra não, só o nosso, é o Na Luz dos Xamãs, mas você pode encontrar com a gente naquele WhatsApp do 11 98880 1545, porque aproveita e pode pegar o Na Luz dos Xamãs e esse que eu também tenho, o Práticas Bioxamânicas, e a gente manda autografado para o território nacional. Então você pode conseguir isso também. E o livro ficou muito fantástico. Prefácio da Carminha Levi e pós-fácio do Léo Atesi. Bacana, essa edição ficou bem bonita, viu? Ficou legal. Bom, agora, esse é o livro Na Luz dos Xamãs, da Editora Alfabeto também, que eu e o Samuel fizemos juntos. Programa passado a gente falou. As ilustrações do artista Leonardo Dolfini. E essa capa, este xamã específico, o Samuel orientou o Léo como ele gostaria que fosse feita. E aí tem uma história com essa presença aqui, e agora eu queria que você relatasse a saída do corpo que você teve há muitos anos, que acabou abrindo esse processo xamânico para você, e aí você conta um pouquinho desse mestre xamã. Fantástico. Foi no ano de 1996. Eu já tinha várias experiências fora do corpo, eu tinha aprendido que aquilo era experiência fora do corpo, que até então para mim era só sonhos, e para algumas pessoas eram sonhos muito difíceis, porque a maioria das vezes era quase que repetitivo ao meu processo de saída do corpo. Era resgate no umbral. É um umbral que... Para pessoal que não conhece, saídas do corpo até um plano astral mais denso para ajudar seres que estão ali sofrendo e tal e enviá-los para a luz. Enviar para outros processos, outras conexões. Né? É bem interessante pensar porque se a gente está falando citamos anteriormente, daquele campo áurico do planeta com as suas diversos planos ou diversas dimensões correlatas, a gente vai ver que até o umbral foi uma criação humana, porque ele ficou muito mais forte no período da Idade Média, por conta da 1231 com Dante Alighieri com a Divina Comédia. Começou a se formatar na Guiana como sendo esses aspectos. E aí em 44, com o livro do André Luiz, Pela Mediunidade do Chico Xavier, que começou também a nomenclatura de umbral se expandir. Umbral, pessoal, é uma expressão do Brasil aportuguesada. Umbral é divisória, limite, barreira.
Então, o André Luiz, na série Nosso Lar, pelo Chico Xavier, logo no início da década de 1940, narra que ele desencarna e estaciona num lugar denso, que ele chama de umbral, né, que seria o plano astral inferior dos ocultistas, o plano espiritual atrasado. Os hindus chamavam de cama louca. Cama é desejos densos, louca é lugar. Os gregos chamavam de Hades, os mundos inferiores, e os judeus chamavam Guirina, o lugar de trevas e ranger de dente. E eu chamo de um lugar não tão bom para ficar, né? Traduzindo no popular. E aí, nesse lugar não tão bom para ficar, muitas pessoas ficam por sintonia, lembra que a gente falou de vibração, vão para esses respectivos lugares. E aí, todas as noites, praticamente quase todas as noites, repetia as minhas experiências lá em 1996, até hoje, na verdade, de 80% das... Faz parte, o lugar que precisa de um médico é o hospital. Assim, então, onde precisa de um curador? Num lugar onde tem sofredor. A maioria, até hoje. Eu estou falando isso porque eu tive um convidado que foi no programa Consciência Próxima e falou assim: você está muito limitado. Nada a ver, você não entendeu nada. Você não abriu sua consciência, está só num braço, tem que ir para cidades de muita luz, de conhecimento. Quando eu vou, eu fico contentíssimo. Mas a maioria, 80% das minhas experiências é um braço. E aí eu estou lá fazendo uns resgates e eu conheço lá em 96 um nativo que se denominava Águia Dourada. Um nativo. Lá no lugar onde você ia fora do corpo. Ele ia junto com a gente. Ele ia como um guia te guiando. Ele e mais outras pessoas também, porque às vezes eram em várias pessoas, num lugar para fazer os resgates. O Águia Dourada. E aí sempre a gente volta, inclusive é com a Águia Dourada que eu tenho várias experiências, que a gente pode falar em outro momento, de animais de poder desencarnados que atuavam com ele num umbral. A gente vai fazer um outro programa para o outro mês sobre animais de poder. E aí esse Águia Dourada ia acompanhar a gente e sempre que terminava as experiências de resgate no umbral, a gente ia para o ponto de força. Já fui para diversos, às vezes era no oceano, no mar, às vezes era no alto de uma montanha, às vezes era um campo, mas a maioria das minhas experiências com o Águia Dourada ia num ponto de força que era uma cachoeira. E nessa cachoeira, nossa, era impressionante como renovava as energias. Tem pessoas que falam assim, nossa, às vezes vai por fora do corpo em algumas experiências e eu volto acabado, sem energia. Eu voltava animado, porque você era levado num lugar para dar assistência e depois, quando voltava, antes de vir, passava aqui no lava-jato espiritual, que era o ponto de força para voltar regenerado para o corpo. E era fantástico, porque é exatamente isso, um lava-jato. Eu renovava minhas energias, a energia do projeto renovava, a energia das pessoas, dos amigos espirituais que estavam no invisível, renovava, a energia das pessoas que tinham recém sido resgatadas no umbral, renovava para ir para outros lugares, para ir para hospitais extrafísicos, outros lugares lá, que eles levavam. E sempre tinha um senhorzinho lá, nesse local, que fazia o quê? Que ajudava as pessoas. É como se desse um passe, só que era às vezes com erva, às vezes com cristal, às vezes só com a mão mesmo, e usava a pessoa, todo mundo ali naquele ponto de força. Ele não ia no resgate, lá no umbral, ele ficava ali naquele ponto de força, aquele senhorzinho. E aí teve um dia, desse ano de 96, que o Águia Dourada falou assim, está vendo aquele senhorzinho ali? Ele quer te dar um presente. Ele vai te dar um presente amanhã. Eu fiquei assim, poxa, como assim amanhã? Se no plano espiritual, 1 minuto aqui ou 2 minutos aqui, pode ser horas no plano espiritual, não tem essa diferença de tempo, por que não pode ser agora? Confesso que eu fiquei bastante ansioso, queria a resposta já. Então, vamos dizer, 96, ainda começando essas conexões de estudos, ainda bastante imaturo. Eu estava lendo o livro do Yogi Ramacharaka, das 14 práticas. 14 lições de filosofia Yogi, pessoal. Isso é um livro de um autor que usava um pseudônimo Yogi Ramacharaka, que nos primeiros anos do século XX lançou uma série usando esse pseudônimo Yogi Ramacharaka, e essa série foi publicada depois aqui no Brasil pelo Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento e depois pela editora Pensamento. E, na verdade, ele era um homem, um advogado americano chamado William Walker Atkinson, que escrevia com o pseudônimo de Yogi Ramacharaka, e ele é o mesmo autor do Caibalion, onde ele botava ali os 3 iniciados, era ele também. Então é esse o livro que ele está citando. Vamos lá. E aí nesse livro ensinam práticas para você conter a ansiedade, porque eu fiquei muito ansioso, trabalhava fora, e aí eu estava lendo no intervalo o livro e fazia as práticas de respiração para ficar mais calmo, porque eu estava, poxa, o cara nem me falou, vai que não dá certo na noite seguinte. Volto para casa, tenho experiência e vou de novo para o umbral, fazer resgate junto com a Águia Dourada, e na volta, todo mundo saiu depois que fez a limpeza, aí chega na minha direção, esse senhorzinho vem na minha direção, e ele vem olhando nos meus olhos, e ele faz isso.
toca a minha testa. Quando ele toca a minha testa, eu tenho uma lembrança retrocognitiva ali no norte dos Estados Unidos e sul do Canadá, onde eu estava vivendo junto com as etnias. Você era um indígena da América do Norte. Ali da América do Norte, ali do norte dos Estados Unidos e no sul do Canadá. Quer dizer, terras frias, né? Terras frias. E quem estava junto comigo, vivendo naquela época, encarnado, fazendo trabalhos de conexões também de cura. O senhorzinho e o Águia Dourada. O Águia Dourada. Os três estavam encarnados na mesma época. Na mesma época, estavam fazendo conexões de cura e processos de cura e tudo mais. Aí ele me fala, quando eu volto, eu falo, nossa. E ele fala assim, talvez você vai gostar desses assuntos espirituais, xamânicos aí nessa vida, nessas conexões. Isso foi em 96. Aí eu passei a ter vários contatos de conexões com ele ainda fora do corpo, vários ensinamentos que eu tive, o cara fala assim, você acredita em espíritos? Olha, em alguns eu acredito, porque esse senhorzinho que é o Ancião das Estrelas, que é esse que depois a gente pediu para o Léo retratar. É esse que você pediu o Léo para fazer essa ilustração. Esse aqui é a representação dele, né, do Ancião das Estrelas, que é o nome dele iniciático lá, porque ele, na época que ele era encarnado, ele conversava com as estrelas, ele falava com ele, e ele trazia as mensagens espíritas, tipo, canalizava essas conexões, né? Por isso que ele recebeu esse nome. E o Águia Dourada, ele recebeu isso porque ele era muito bom de quebrar crenças e quebrar limitações e magias. Então, como a águia, conseguia também trazer essas conexões de dourado. Então, ele tem essas iniciações. E foi ele que um dos grandes, assim, que me inspirou a também entrar nesse caminho xamânico. Passei a estudar várias conexões, de 96 até 2000, foram 5 anos que eu fazia uma ou outra roda de cura em alguns espaços que me convidava, mas ainda não me consideravam um condutor xamânico. Eu me considero um condutor xamânico só no ano 2000, e agora são 26 anos. Mas é graças ao Ancião das Estrelas. E você vê, Samuel, como é que existe preconceito. Por exemplo, você foi indígena naquela vida, já conhecia o lado xamânico. Você está encarnado aqui no Brasil, em São Paulo, numa outra condição. Não vai ficar repetindo vida toda hora fazendo a mesma coisa. Sim. Aí você começa a dar uma vivência xamânica aqui, uma roda de cura ali, porque você se identificou com algo que você já trazia de lá, de outra vida, e que está no teu coração, houve ressonância. Aí chega alguém e fala, como é que pode o Samuel estar fazendo a vivência xamânica se ele não é indígena? Se ele não é indígena nessa vida, mas já foi em outra. Então, o lance da reencarnação, ele ajusta. No meu caso, fui yoga em outra vida. Eu estou encaixado aqui. Aí eu falo um mantra em sânscrito, eu falo da área de Kriyoga. Mas você não foi iniciado aqui. Não fui nessa. Sim. Então, existe esse tipo de limitação que as pessoas... Você deve ter passado algum preconceito desse tipo. Muito. Na época em que a gente começou a propagar isso, tinha as listas de comunicação da UOL, tinha outras listas de... antes do Yahoo, tinha outra lista. Tinha o G, era com G. Que era a maior lista de xamanistas que existia no planeta, era essa daí. E aí eles não me aceitavam porque eu não tinha uma iniciação com outras pessoas encarnadas. Sim. E eu não fazia parte de uma organização específica. Sim. Inclusive, eu não fui convidado para ser no primeiro encontro brasileiro de xamanismo por conta disso. A partir do segundo não tinha pedigree. Eu não tinha o pedigree. Então, porque só contatos espirituais para a organização em si não era o suficiente para isso. Só depois que eles viram que eu tinha muitas pessoas que passavam por esses ensinamentos, é que eu fui aceito. Aí, a partir do segundo em diante, sempre eles me convidam para fazer alguma palestra, alguma conexão. Aí o que eu fiz? Em vez de eu falar dos meus cursos de atividade nazista, eu passei a não falar mais. Por quê? Era só crítica, era crítica em cima de crítica. Como assim? Ainda um jovem, não sei, de 20 e poucos anos, fazendo essas conexões xamânicas, nada querendo aparecer. Eu não divulgava mais nos cursos. Passei só a colocar os textos, porque eu sempre gostei de escrever. E aí colocava os textos. Aí os textos... o conteúdo dos textos tinha profundidade e não deixava dúvida. E aí todo mundo replicava, retransmitia. Então, os textos foram o que levou as pessoas a conhecer um pouco do trabalho que eu desenvolvi, sem divulgar necessariamente as rodas de cura ou os cursos de formações. Eu costumo dizer que o meu curso, o curso de terapia xamânica, por exemplo, que tem 26 anos, ele é mais boca a boca. É uma pessoa indicando a outra pessoa. Né? E, inclusive, porque você viajou muito para os Estados Unidos e fez depois várias vivências, iniciações lá. Aí eu fui aceito. Eu comecei a ser aceito para 2003. Eu conheço a Felicity McDonald. Felicity McDonald, ela é discípula do Joseph Rael. E o Joseph Rael, um senhorzinho, elder lá.
eu conheço ela em 2003. Em 2004, eu faço parte da primeira dança aqui no Brasil. Começam várias danças, long dance, a drum dance, a salmon dance. Então, eu começo a adentrar vamos dizer, com uma pedigree que você citou, eu começo a ser aceito como pedigree. Aí, em 2010, começam as minhas viagens para os Estados Unidos e outros países. Em 2010, eu chorei igual criança, porque eu chego lá nas etnias dos úteis do Sul e eu sou condecorado, como eles me viam como sendo um espírito antigo e velho e parente deles. E eles me vestiram todo, me paramentaram, para te ver de fora, você é louco. Que legal isso aí, hein? Mas para mim foi muito significativo. Minha compra, eu falo, nossa, você estava muito emocionado. Porque para mim foi muito emocionante, porque eu tinha passado anos e anos e anos que ninguém dava bola para o trabalho que eu desenvolvia, não tinha essa citação, não tinha esse acolhimento, nada disso. E aí os elders lá, quilômetros e quilômetros de distância, que alguns deles me conheceram pela primeira vez, e te reconheceu a vibração. A vibração Isso. de que estava trazendo um trabalho legal, trabalho interessante nesse caminho nativo. Aí eu fui todo paramentado e tudo mais. Agradeci todos, ganhei tambor, beijo. E aí passei a visitá-los todos os anos. Aí todos os anos eu ficava 30 dias, eu me acompanhei lá nos Estados Unidos, até os filhos. Quando chegou os filhos, a gente parou, porque já consegui já fazer. Mas por quê? Porque você é acolhido e é parte daquela família. É como se fosse, é tipo assim, na cultura afro, não tem pai de santo, filho no santo, é tipo isso, que vira uma família daquela etnia. Então eu me considero, sim, por conta dessas condecorações, filho dos, ou parte das famílias, ou parente dos úteis do Sul, lá do Colorado, e dos Picures, do Arizona, né, e do Novo México, do Arizona e do Novo México, que são esses estados onde eles mantêm. Ele, o Helder, também me reconheceu lá em 2010. E ele achava que eu ia ser um bambambam de uma liderança gigantesca, inclusive. E ele está vivo ainda, está com 91 anos de idade. Esse carinha foi muito conhecido na década de 80. Ele falava com os astrofísicos. Ele tinha experiências fora do corpo, Wagner. E aí eu contei algumas experiências minhas. E ele contou experiências de mudar pouquíssimas coisas. E ele é tipo 45 anos mais velho do que eu. Tipo, muito mais velho do que eu. Experiências muito semelhantes às minhas, fora do corpo de conexão, né? E aí eu contei uma experiência também de uma retrocognição que eu tive na Índia. E não é que ele teve uma retrocognição também na Índia? Antes dele ser também um nativo norte-americano, ele é um elder muito considerado, conversava com vários cientistas, e ele viajava fora do corpo e perguntava onde é que estavam as estrelas que ainda não tinha descoberto. Também interessante. E o que eu mais gostei deles, simples de tudo. Não tem pompa, não tem aquela coisa de água, eu sou o melhor, eu conheço tudo. Parecia um brasileiro assim, vamos. Só faltava as piadas do Wagner, assim, sabe? De tão simples que era, assim, eu fiquei encantado. Tenho fotos com eles e tudo mais, mas me emocionou muito. Né? Legal, bacana. Essas conexões. Samuel, clareia para a gente também outra coisa que muita gente tem curiosidade, e aí vem as superstições e mitos em cima quando não está bem esclarecido. Explica para a gente qual que é o lance do rapé, para que ele funciona dentro do contexto xamânico. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, dependendo do rapé que é utilizado, porque cada um tem uma composição, cada etnia tem suas respectivas conexões e composições, ele é para um estado diferenciado de consciência e para trazer mais ou maior lucidez. O seu uso, notadamente, é dentro do contexto religioso. Eu sei que propagou, né, também aquele rapé de padaria, o rapé da Casa do Norte, que é para limpezas nasais, que também serve e é útil. Eu sei que muitos dos antigos também se utilizavam disso. Mas no conceito e no contexto indígena, nativo, dos povos originários, é para você acessar o espírito da jiboia. É tanto que tem um sopro do rapé que é o sopro da jiboia, que esse espírito vem através daquele sopro. E para quem teve a experiência do contato com o rapé, por que é o sopro de jiboia? Porque realmente é o sopro, parece que uma jiboia energética entrando pelo nariz e indo para o chakra frontal. E aí você tem percepções e visões com o rapé em si, uma aplicação diretamente com esses povos originários. Tem a valorização que a gente pode chegar lá daqui a pouco. Mas como efeitos, eu já vi rapés que despertam um processo de clarividência de um desses etnias. Eu tive na floresta, tive a oportunidade assim de despertar. Já tinha pontos de conexões assim, mas despertar e abrir com o rapé em si. Só que também eu já vi contextos na cidade, na Selva de Pedra, em que
uma pessoa que estava fazendo uma partilha junto comigo, numa roda de cura, eu falei, não faça isso agora, a gente acabou de fazer uma maravilhosa roda de cura aqui. Se eu fosse você, eu não receberia agora esse sopro. Não é porque eu sou preconceituoso, não, isso, porque eu indico os meus amigos que são confiáveis e estão nessa arte e que fazem de uma maneira séria de conexão. E aí eu senti que não era para ele fazer. Ele ficou das 10 horas, que foi quando a gente acabou a roda de cura, até as 2 da manhã, em estado diferenciado de consciência, e não conseguia mexer o corpo. Deu uma paralisia. Então, cada pessoa pode ter um efeito diferente com o Rafael. Tem que ter uma orientação de alguém que conhece. Isso tem que ter um contexto. E o contexto que estava ali era um oba-oba da felicidade de ter feito uma boa roda de cura, e uma pessoa que nem era indígena, nem ativo, nem era da medicina, estava começando, deu um sopro, e aí aquilo também acarreta essa conexão. Então, eu sou assim, eu gosto muito de discernimento em relação às plantas enteógenas e às plantas de medicina, principalmente as que são expansoras de consciência. Tive minhas experiências e eu sei diferenciar, inclusive, como é uma energia da selva, na floresta, no meio da mata, e também no contexto religioso. Quando se fala, por exemplo, de ayahuasca. São, sim, plantas sagradas, respeitadíssimas, reverenciadas, muito importantes para muitas pessoas, principalmente que trabalham nesse caminho de purificação, mas é diferente você ter uma cerimônia, por exemplo, na floresta, junto com os povos nativos, os povos originários, e de você ter no meio da cidade. E também é diferente você ter essas cerimônias num contexto religioso, porque aqui no Brasil tem as igrejas, por exemplo, tem o Santo Daime, que é uma igreja, a União da Vegetal, que é uma igreja, a Barquinha, no Rio de Janeiro, que é uma igreja, e aí tem um contexto. Nessas, inclusive, no contexto religioso, é mais seguro do que o contexto do uso recreativo das plantas medicinais, que inclusive é proibido. A utilização das plantas enteógenas no Brasil só é regulamentada para quem tem um aval de uma igreja nativa, no caso, a União Vegetal, a Santo Daime e a Barquinha, que inclusive se conecta muito com essas conexões da Umbanda. Uma diferença, Samuel, só para não deixar a bola quicando, entre as práticas com chás variados dentro do contexto xamânico e as práticas já com uma religião neo-xamânica urbana. Egrégora. A atmosfera. E, é claro, envolvendo o parâmetro religioso, vão surgir muitos radicais e fanáticos. Isso tem que ser falado, que acha que o universo inteiro tem que funcionar de acordo com aquela linha. Isso é um ponto que a gente tem que considerar. Sim. Eu tenho muito respeito assim, em relação a essas conexões. Eu sei que esses processos religiosos com a ayahuasca ajudou muitas pessoas de situações difíceis de relacionamento, situações difíceis com drogas, situações difíceis com vários vícios, né? E isso ajudou muito. E nos contextos religiosos, tirando essas questões mais fanáticas, que a gente é muito fácil de ser levado, tem regra, você não sai do seu quadrado. Você vai cantar os inários, você vai cantar do jeitinho do que é dito ali. Então é direcionado. Enquanto que fora desse contexto religioso é mais perigoso, na meu ver, porque pode ser direcionado por quê? Por uma razão assim, agora eu sou detentor do chá, eu posso compartilhar aqui a ayahuasca com você, e aí eu vou direcionar a meu bel prazer. A intenção faz a diferença. O dirigente faz a diferença. A egrégora daquela casa faz a diferença. E pode ser levado para um contexto muito difícil. Já entrevistei muitos facilitadores e sabe o que ocorre já no Brasil? Rave. Rave com ayahuasca. Imagina você ter rave com ayahuasca e tem sexualidade envolvida nessas redes. Então, é isso que eu estou falando, que tem que ter um cuidado. E aí deturpa um contato. Além de você não entrar na questão do sagrado, eu sei que o sexo ele é sagrado, mas o contexto onde está inserido ali, não. O direcionamento, eu não vejo a sacralidade ali. É mais uma rave e, às vezes, é uma fuga dessa realidade do dia a dia para extravasar por meio de uma planta enteógena sagrada. Então, isso realmente é algo preocupante. Não é só fala minha. Eu fui convidado há décadas atrás e eu recusei. Por quê? Porque a egrégora dos meus amparadores, das pessoas que trabalham comigo, falou, você vai trabalhar no caminho neo-xamânico, num caminho tipo do Michael Harney. Não há necessidade de você entrar em estado alterado de consciência com essas plantas enteógenas. E eu aviso lá nos meus cursos, não utilização das plantas enteógenas. Então, o que a gente fala, que xamanismo é esse? Esse que eu ouvi. As pessoas, elas confundem. Se não tem o chá isso, mas não é xamanismo. Aborígene não usa chá. O pessoal da América Central não usa esses chás mais na área amazônica. Né? Então, por isso que eu falo do fanatismo, cara. E aí esse fanatismo acaba, assim,
Para mim é desafiante porque o público reduz bastante. Se eu faço que tinha... Se você falasse, você porque eu tenho um caminho, tenho mestres lá nos anos que queriam que eu fosse mestre iniciador disso. Mas eu falei, eu tenho uma egrégora, um trabalho que é na cidade, que é na Selva de Pedra, então com o tambor eu já consigo entrar em estado diferenciado de consciência. Mas se tivesse, você ia ver como meus cursos já estão assim, lotados. Bom, tem uma pergunta muito boa aqui, que chegou. O Samuel poderia falar sobre cascas de árvores num contexto xamânico, o uso delas como medicina da floresta ou para outras atividades. E ele complementa, certa vez, em meditação com flauta xamânica, vi um garoto indígena entrar numa árvore. O Samuel pode responder sobre isso? Fantástico. Várias iniciações que você entra no mundo espiritual, no mundo invisível, uma das 3 regiões das zonas cósmicas xamânicas, você entra dentro de uma árvore. Entra dentro desse uma árvore e ela entra nessa... Porque a árvore, para muitas etnias, é o povo em pé e é um portal. Além de ser o povo em pé e ser um portal, para uma outra dimensão, para uma dimensão extrafísica. E cada uma das árvores tem suas respectivas conexões espirituais. Por exemplo, aqui no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, tem uma árvore chamada ceboleira. E essa árvore ceboleira, a casca dela, inclusive, é para trazer uma conexão de enraizamento. A pessoa ter mais vitalidade, mais conexão, mais enraizamento. E em frente a essa árvore da ceboleira, os povos originários, notadamente um índio tapuia junto com os tupi-guaranis, identificaram em frente a ela um tapejara, um quaracicorá, que é um angamirim, um chakra. Então, ali no Parque do Ibirapuera, tem um centro de energia reconhecido pelos indígenas, em frente a essa árvore, e a da casca tirava essas conexões de enraizamento, a vibração ali de enraizamento. Do lado ali da Avenida Scott Centenário, você senta ali naquela árvore, você sente uma energia de enraizamento que esses nativos, esses indígenas... E essa criança que ele viu entrar na árvore, pode ser o quê? Um curumim? Uma iniciação de contato, porque a maioria das iniciações que vão entrar na árvore é para entrar, para resgatar a criança interior, o ser essencial dela. Então tem várias jornadas que é exatamente isso, que a pessoa tem que ir para o mundo espiritual, para o mundo invisível, uma dessas zonas cósmicas, por meio da entrada na árvore. Ele entra na árvore e às vezes se veste a árvore e se conecta com o povo em pé, nesses enraizamentos. E tem muitas histórias de conexões mitológicas, inclusive, que o ser humano, ele vai, na Tupi-Guarani, por exemplo, ele primeiro vai passar por todos os elementos para depois se familiarizar o espírito, Nandevuru-Sul, ele vai se familiarizar com vários outros espíritos até chegar no espírito humano. E por isso que vai dizer que todos nós temos todos os elementos em nós. Temos os minerais, podemos ver pelos ossos, temos os vegetais, cabelos, para quem tem cabelo, né, o pelo que está crescendo. Temos os animais, as forças animais, e temos as forças conscienciais que vão sendo despertadas como ser humano para uma evolução, um processo evolutivo. E tudo começa com as jornadas, né? Muitas vezes ou era na árvore ou era numa caverna que se entrava. Então, e as iniciações ficou bem para ele. Com as árvores. Legal. É o seguinte, tem também aqui acho que é Bruno, espera aí. O Bruno Moreira, né? Ele é de Portugal. Portugal, assistindo. Boa tarde, grato pelo programa. O Samuel já teve encarnação com Ramatiz, em especial quando ele encarnou como mestre da raça vermelha na América do Norte, né? Hayawata, porque o Ramatiz, eu contei isso em uma live, espiritual, ele teve várias vivências. E uma das vidas, às vezes, ele era o Hayawata, que ele fez essa reunião dos Iroquois. Ele fez o mesmo processo que Ramatiz faz hoje, dessa conexão do Oriente e do Ocidente, e uma das experiências dele em vida encarnado, ele era um nativo pele vermelha e ele era um mensageiro da paz, ele queria reunir. Por quê? Porque as etnias estavam em guerra lá nas Américas e lá na região do Canadá, na América do Norte. Então, o que ele fez? Ele fez a pé. A peregrinação dele fazia a pé. Ele visitava uma a uma das etnias para tentar pacificar elas, para de ficar brigando entre si, maltratando entre si. Vamos fazer um conjunto de paz. Olha quanta sabedoria que você tem. E aí surgiu a Confederação dos Iroquois. Surgiu por causa do Hayawata. Hayawata é uma história muito longa de se contar, mas o Hayawata vai unir várias etnias, Kaiô, Mauá, entre várias outras, e se tornarem uma só em uma única confederação. E aí daí que nasce a expressão de enterrar o meu machadinho, mais uma vez com conexão com a árvore, no pé da árvore, porque ele foi um grande inspirador.
E em vez de você fazer guerra, vamos fazer o quê? Outra conexão que também tem a ver com o Hiawatha, quando se fala do cachimbo da paz, e na verdade é Chanupa, que é o cachimbo que vai fazer o laço de conexão com o Pai Céu e com a Mãe Terra pacificamente aqui. E ele foi o grande inspirador de muitas etnias. Até hoje existe a Confederação dos Iroquois, graças a Hiawatha, graças a essa encarnação. Tem um único livro que foi lançado pela editora do Conhecimento, que conta um trecho dessa história de Hiawatha por um médio do Sul. É o Roger. O Roger. É o Roger. O Roger. Roger Paranhos. Isso, o Roger, uma capa meio avermelhada assim, que conta. Agora, as outras todas as histórias de Hiawatha só contam em inglês, e algumas delas pequenas viraram filmes, porque ele é um grande pacificador também. Ô Samuel, é uma coisa que eu nunca contei. Eu tive uma visão uma vez de uma leva de espíritos oriundos da Índia, hindus, em que houve uma encarnação de vários deles como povos nativos das Américas, para trazer um pouco de chão, já que eles eram muito yogis, muito meditadores, porque posteriormente eles reencarnariam nas Américas. Então, para já ter um primeiro contato, tipo assim, antes de vir para as Américas, trazendo a perene sabedoria da Índia, né, antiga, para reencarnar aqui e ventilar isso, é como se fosse um test drive, reencarnar um pouquinho com o povo nativo para ter contato com a terra onde você vai nascer. Eu vi isso e tive uma experiência dessa, e eu tenho noção exata, por isso que eu sei que essa história do Ramatiz, ela é real. Sim. A gente já está em cima do horário. Né? Pessoal... Desculpa colocar, mas eu também vou te dizer que também tive uma retrocognição, lendo o livro Autobiografia de um Yogi, e depois eu tive uma reencarnação, lá essa que eu contei, com os povos nativos. Então, e o Ramatiz também teve muita sintonia com o meu trajeto de vida. Dos 7 aos 14, a história é muito longa, mas ele é o responsável também por eu estar endireitado, assim, mesmo na periferia de São Paulo, assim, nesses caminhos mais espirituais. Que legal. Pessoal, para o mês que vem, vou trazer o Samuel novamente, porque tem um monte de temas que a gente ficou para falar. Tá? Até agora, no programa anterior, falamos do xamanismo aborígene, Kahuna, falamos de várias coisas. Hoje, ele está falando um pouquinho do xamanismo norte-americano. Para um próximo programa, tem o xamanismo da América Central, como Tolteca, Maia, Azteca, e o xamanismo nosso Tupi-Guarani, aqui em geral, que vai ser a terceira parte e completando. E a gente engata os animais de poder. Tá, gente? Então, eu estou aproveitando a disponibilidade do Samuel, dele poder estar vindo, clarear para a gente. Vocês estão vendo a utilidade das informações que ele está passando. E aí, eu vou estar viajando para o Japão na outra semana, vou deixar os programas gravados, quinta ainda vou estar ao vivo. Mas durante 3 quintas, os programas vão estar gravados. Eu vou estar no Japão fazendo palestras em 4 cidades. Quando eu voltar, vou chamar o Samuel novamente para a gente dar uma terceira parte da parte xamânica com os animais de poder, o xamanismo Tupi-Guarani. Passa rápido, hein, Samuel? Nossa, voou, hein? Voou, hein? E parabéns da TV Astral, semana que vem agora... Olha, pessoal, teve a Astral TV, ela, a partir de segunda-feira, ela vai entrar no canal da Vivo, na TV aberta Brasil inteiro, pelo canal da Vivo. Então, por enquanto, está no YouTube, segunda-feira, canal da Vivo, Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, e, de repente, nós vamos alcançar muitas pessoas. E aí a função nossa aqui é tentar passar um pouquinho de claridade espiritual, não doutrinária. A gente está falando de vários temas, mas o objetivo é esclarecimento da consciência, despertar da consciência, não como algo religioso ou New Age, pelo próprio caráter da consciência precisar melhorar todos nós, né? O que a gente pensa, o que a gente faz e o que a gente está fazendo por aqui. Então a gente vai levando aí, trazendo sempre convidados bem legais. O teu contato, Samuel? Então, lá no Instagram, Prof. Samuel Souza de Paula, tudo junto. Murilo, tem aí o contato do Samuel? Isso, olha lá. Ó. Tá vendo? Ó, o Murilo ponta firme, tá vendo na produção? Ó. Fantástico. E deixa eu fazer um convite. Ó. Aí tem um Instagram, vai começar a nova turma de terapias xamânicas daqui a 15 dias, dia 25 de abril. Dia 25 de abril, 25 e 26 de abril, é 9 meses de imersão, né? Um sábado domingo por mês, das 10 às 18. A informação está lá no teu Instagram? Presencial. Tem um post lá que está marcado, né? Presencial em São Paulo, do lado da estação São Paulo-Morumbi. É intimista, é apenas 11 participantes. Ainda temos vagas. Entra aí nesse Instagram e
E manda um direct que a gente responde vocês. 9 meses, assim que passa super rápido também, ó. Das 10 às 18, sábado e domingo, durante 9 meses. Formação em terapias bioxamânicas, a gente pode aprofundar esses conhecimentos. E segue a gente. E o Samuel, ele também é dono do canal TV Consciência Próspera. E ele tem vários podcasts lá. É talvez o canal do YouTube que mais entrevistou pessoas dentro de contextos espiritualistas, xamânicos, bioenergéticos. Lá eu também tenho o programa, às terças-feiras, ao meio-dia, que é o Falando de Consciência e Espiritualidade, né? Que também está bem legal. E entrem lá, TV Consciência Próspera no YouTube, vocês vão encontrar milhares de programas bem legais. Samuel, obrigado por você ter vindo de novo, cara. Eu que agradeço, fantástico. Gratidão a todos vocês. Então, o mês que vem, Samuel volta aí para uma terceira parte desse tema que é tão necessário. A gente de fora aprende muito com essa informação. Tá bom? Pessoal da produção, obrigado aí pela ajuda em mais um programa. Até quinta que vem, pessoal.